A lógica do Evangelho é totalmente invertida. Quando nós falamos, no contexto da Igreja do Senhor, sobre ofendidos e ofensores nos relacionamentos, nós achamos que os maiores prejudicados são os ofendidos. Geralmente as pessoas chegam para mim e dizem: pastor, eu fui atingido frontalmente com o que fulano de tal fez contra mim. E geralmente o ofendido, ele começa a lamber as feridas, ele começa a procurar terceiros, ele começa a espalhar a dor dele por onde ele passa. Ok. De fato, quem é ofendido sofre um dano. Existe uma dor, um sofrimento. Mas os ofendidos também precisam de um cuidado da igreja. Eles precisam muito do cuidado da igreja. Mas os maiores prejudicados são os ofensores. Olha que loucura, né? Pois eles pecaram contra o Senhor e pecaram contra o próximo. E eles sofrem maiores danos como consequências dos seus pecados. Mas a gente acha que os maiores prejudicados são os ofendidos. Sim, os ofendidos, eles são prejudicados na sua honra, né? Eles têm um tipo de prejuízo, sim, mas os maiores prejudicados são os ofensores. A lógica do Evangelho realmente é loucura para os que não são regenerados em Cristo Jesus, que não tem essa ótica a partir da cruz, a ótica do servo sofredor, e também é loucura para aqueles que precisam amadurecer mais um pouco na fé. Aqueles que dizem: se pisar no meu calo, acabou. Esses são os crentes que ainda não entenderam o Evangelho, talvez ou tenham entendido, vivido em algum momento, mas começaram a titubear e caminhar em outros passos, em outros rumos, né? Adão pecou contra Deus e com certeza o maior prejudicado nisso tudo foi ele mesmo, porque ele herdou a condenação eterna, né? De fato, a descendência dele acompanhou essa herança e herdou também a ira do pai. E olha só que interessante, o pai, que é o ofendido nessa história, ele envia Cristo, o intermediário, o mediador, para pagar uma dívida que não era dele, né, nem de Cristo, e restaurar o ofensor. Olha como é que o Evangelho é poderoso, meus irmãos. O ofendido vai restaurar o ofensor. A dinâmica da nossa redenção, da nossa vida como redimidos no Senhor, ela precisa funcionar nos nossos relacionamentos. Nós precisamos adotar uma vida, uma forma de viver baseada na história da redenção. Relacionamentos quebrados não podem ser tratados à luz de princípios humanistas. Os ofendidos, segundo Mateus 18,15, eles procuram os ofensores. Na lógica humana, o ofendido ele precisa ser procurado, né? O ofendido ele precisa ser até mesmo bajulado. Infelizmente, muitos crentes, eles dizem isso. Eu sou ofendido, então quem me ofendeu que me procure. Eu vou ficar aqui no meu cantinho. E geralmente os crentes eles começam a ficar doentes, né? Porque eles dizem: não vou nem mais para a igreja porque o pastor me ofendeu, um membro da igreja me ofendeu, então eu vou ter que ser procurado e ser minado. E enquanto eu não me sentir bastante minado, bastante, eu não vou sossegar. E a pessoa começa a criar uma certa dificuldade, até mesmo para voltar a congregar, e ela começa a criar uma casca em torno dela mesma acerca dessa dor, dessa ferida,
E aí vem o processo de culpar a terceiros, até mesmo amaldiçoar a igreja do Senhor. Né? Gente, tudo por falta de palavra de Deus. Os ofendidos em Mateus 18, 15, é que procura os ofensores. Né? Se o teu irmão pecar contra ti, vai até ele. Se ele te ouvir, você ganhou o seu irmão. Jesus, na oração do Pai Nosso, diz algo tremendo. Perdoa as nossas dívidas, assim como temos perdoado a quem tem nos ofendido. É? Olha aí, a lógica do Evangelho, né? Inverte a nossa lógica, né? Meu irmão, a lógica do Evangelho é invertida. O superior é quem serve, é melhor dar do que receber. O ofendido busca o ofensor para restaurar o ofensor. Porque foi assim que Deus fez conosco, através de Cristo. O ofendido buscou o ofensor para o restaurar. Que loucura, né? Sim, para os que não creem, o Evangelho sempre vai ser loucura. Mas para quem é justificado pela fé, no mérito daquele que veio pagar uma dívida que não era dele, o Evangelho é fundamento e prática diária. Sabe, quando você descobre que o Evangelho te leva a restaurar o ofensor, você começa a entender e glorificar a Deus pela sua própria salvação. A prática cristã baseada na história da redenção faz com que a gente diga, meu Deus, muito obrigado, porque eu não merecia, e o Senhor vem ao meu encontro. De fato, quem nos ofende, ele vai ser procurado para ser restaurado. Quem nos ofende está muito pior do que nós, porque ele pecou contra nós. E quando você o procura, você está restaurando a vida dele, porque você está dando oportunidade para ele reconhecer o seu próprio erro e ser perdoado por Deus também. O que falta no meio do povo de Deus é Evangelho, gente, é Bíblia. O povo fica lendo horóscopo, o povo fica lendo revistas humanistas, teorias humanistas. O povo fica no achismo, eu acho isso, eu penso assim, eu penso assado. Não, meu pai agia assim, minha família é a família do povo nervoso. Se alguém fizer mal contra nós, a nossa família tem um estupim curto, e eu herdei isso da minha família. Ô, cara pálida, entenda uma coisa, você tem uma nova família. A sua nova família é a igreja do Senhor, e você vai agir conforme essa nova família. A família que vai morar lá no céu é o corpo de Cristo, que pode ter pessoas da sua família. Então, quando você diz que você segue a cultura da sua família, você está dizendo para mim que você não entendeu nada do Evangelho. Porque o Evangelho, a prática do Evangelho é a prática baseada numa nova família. E essa nova família a sua família está incluída nessa família se ela for regenerada. Mas ela engloba uma família maior, que tem uma nova identidade, uma nova forma de ser, de pensar e de agir. Meu amigo, eu conclamo ao Senhor que o povo de Deus pare para pensar mais sobre o que é ser cristão, o que é ser crente, o que é ser regenerado. E que Deus nos ajude a viver essa fé poderosa, essa fé que é dom de Deus, a gente não merecia nada. Quando a gente deixa de procurar quem nos ofendeu, a gente acaba dizendo que nós merecíamos a salvação que obtivemos de Jesus Cristo. Mas quando a gente, como ofendido, procura quem nos ofendeu, a gente está dizendo a seguinte coisa: de fato, eu não merecia tão grande amor, mas o Senhor em Cristo me restaurou. Fique com essa palavra. Que Deus te abençoe, nos abençoe, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Bom, eu sou Michel Augusto, sou pastor da Igreja Batista Reformada de Brasília. Nossa igreja fica aqui na QS5, Rua 100, Lote 4, Águas Claras, DF, Distrito Federal. Estamos aqui aos domingos, às 19 horas, nosso culto público, adoração pública. Você é o nosso convidado. E que Deus te abençoe.
Se você puder, se inscreva no nosso canal, ative o sino para você receber as notificações e também deixe aquele like, tá, para outras pessoas ouvirem o Evangelho poderoso de Jesus Cristo. Fique com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.